Olá pessoal, sou o professor Alexandre Mota. Vamos falar neste módulo 3 sobre um importante sistema do corpo dos animais, protostomos e deuterostomos, que é o sistema nervoso. Bem pessoal, o sistema nervoso ele é um sistema elétrico que é mediado por impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos eles se propagam através de neurônios, que são as células base do sistema nervoso, mas existem outras células no sistema nervoso. Porém, a célula base do sistema nervoso são os neurônios. Os neurônios são responsáveis por controlar as funções orgânicas, bem como desencadear respostas a partir dos estímulos que são recebidos do meio ambiente. O neurônio ele possui duas regiões funcionais, são muito importantes, que são os axônios e as conexões sinápticas. E o que muda de um organismo que é mais simples para um organismo que é mais complexo é o número de células nervosas, de neurônios, e a organização, que é sempre mais complexa em células de estruturas especializadas. O tecido nervoso especializado ele só é observado a partir dos celenterados, no qual aparece uma forma difusa, sem um centro nervoso de comando. E os estímulos são acompanhados apenas por respostas locais. E à medida que os animais se tornam mais evoluídos na escala zoológica, o sistema nervoso vai se tornando mais complexo. Pois bem, o primeiro sistema nervoso que nós vamos ver é o dos platelmintos. Os platelmintos eles possuem dois gânglios anteriores, de onde surgem cordões nervosos e os nervos. Então, o sistema nervoso dos platelmintos é classificado como o sistema nervoso ganglionar, pela presença desses gânglios. Nos platelmintos, os neurônios eles se associam, formando filetes nervosos ligados a algumas estruturas, que são os gânglios nervosos situados na cabeça. Esses gânglios eles já representam centros nervosos precários na coordenação das atividades do corpo do animal. E em cada gânglio há uma concentração maior de neurônios. Agora a gente vai falar do sistema nervoso nos nematelmintos. Nos nematelmintos, o sistema nervoso possui um anel nervoso que circunda a região da faringe, de onde partem nervos, que são nervos curtos para a frente e para trás do anel. Também surgem dois cordões, um que percorre a linha ventral do corpo do animal e outro que percorre a linha dorsal do corpo do nematelminto. Então, o sistema nervoso dos nematelmintos ele é parcialmente centralizado, com a presença do anel nervoso ao redor da faringe. As cadeias nervosas, que são encontradas ao longo de todo o corpo do animal, uma situada na região ventral e a outra na dorsal, elas são responsáveis pela ativação da musculatura. E ao contrário do que acontece em outros animais, ao invés de os nervos se ramificarem para os músculos, são os músculos que se ramificam para alcançarem os cordões nervosos. E esses cordões conectam-se a um anel localizado ao redor da faringe, como nós vimos, que, além de possuir diversos gânglios adicionais próximos à extremidade anterior, não originam um cérebro verdadeiro. Nessa região são encontrados também os órgãos sensoriais reduzidos. Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso dos anelídeos, que possuem um par de gânglios cerebroides. Deste surge um cordão nervoso ventral de cada gânglio cerebroide. E em cada um dos metâmeros, ou seja, em cada um dos segmentos do anelídeo, apresenta um par de gânglios, que surgem os cordões nervosos. O sistema nervoso dos anelídeos também é ganglionar e começa a se aperfeiçoar nesse grupo de animais. Nesse sistema nervoso dos anelídeos, há um conglomerado maior de neurônios na cabeça, que são os gânglios cerebroides, que a gente viu.
e que desempenha um papel de cérebro, um cérebro primitivo no comando dos demais gânglios. E a partir dos gânglios cerebroides surgem os gânglios periesofágicos, que se relacionam com uma dupla cadeia nervosa ganglionar ventral. Ao longo dessa cadeia, há um par de gânglios para cada segmento corporal. Esses gânglios têm ainda uma acentuada autonomia sobre atividades específicas da área do corpo que os rodeia. Nos anelídeos apresentam os gânglios cerebroides e os pares de gânglios ao longo da cadeia nervosa central possuem bastante autonomia. E por isso, por exemplo, uma minhoca, que é um representante dos anelídeos, mesmo depois de cortada, ela continua a se mover em pedaços separados. Bem, pessoal, agora nós vamos falar no sistema nervoso dos artrópodes, que apresentam gânglios cerebrais, também um sistema nervoso ganglionar na região frontal, de onde surgem cordões nervosos ventrais com esses gânglios. Desses gânglios ventrais posteriores, partem os nervos para as diversas partes do corpo dos artrópodes. Os gânglios ventrais controlam muitas funções de uma forma independente, ou seja, sem a necessidade de repassar informações para os gânglios cerebrais. Por isso, quando alguns artrópodes são decapitados, continuam a apresentar algum tipo de movimento por um certo período de tempo. O sistema nervoso dos artrópodes apresenta uma dupla cadeia ventral de gânglios e também órgãos dos sentidos, que são muito especializados e estão situados na cabeça, que são os olhos, os órgãos auditivos e as antenas. Essa maior concentração de gânglios na cabeça das estruturas nervosas é conhecida como cefalização. Possuem estruturas sensoriais diversificadas, como por exemplo os sensores químicos, reconhecendo a presença de alimentos ou também de inimigos naturais, além de receptores de paladar, sensores de postura, receptores auditivos, luminosos e outros. Bem, gente, agora vamos falar no sistema nervoso dos moluscos, que também é ganglionar, com 3 partes de gânglios nervosos, de onde partem nervos para as diversas partes do corpo. O grupo dos cefalópodes, que é o grupo dos polvos, das lulas, possui um grande gânglio cerebroide, que é semelhante ao encéfalo dos vertebrados, o que permite a execução de atividades mais elaboradas. Os cefalópodes eles possuem um sistema nervoso altamente concentrado, com o cérebro complexo. Os olhos dos cefalópodes eles são bem desenvolvidos e o sistema nervoso central controla estruturas chamadas de cromatóforos. Isso possibilita uma mudança rápida de cor destes animais. Os gânglios nos moluscos cefalópodes ficam reunidos na região anterior do corpo, formando uma espécie de um grande cérebro, como nós falamos, e que vai ficar protegido por uma cápsula de onde os nervos saem para os tentáculos. De uma forma geral, os moluscos apresentam um anel nervoso circundando o esôfago, de onde surgem 2 pares de cordões nervosos. Um par ventral, que controla as células podais, e um par dorsal, que controla as células viscerais do manto e das vísceras. Em relação aos equinodermos, o sistema nervoso deles é rudimentar, mas não é do tipo ganglionar, como nós vimos até o momento. É do tipo radial simples, constituído por uma rede nervosa modificada, ou seja, neurônios que se conectam sem que exista um órgão central, e anéis nervosos radiais ao redor da cavidade oral, que irradiam para a periferia do corpo. Os ramos desses nervos são responsáveis pelos movimentos destes animais. Nos gânglios, há um anel nervoso próximo à região oral, de onde saem nervos radiais, que possuem células táteis na superfície do corpo. Na extremidade dos braços, das estrelas do mar, por exemplo, existem células fotorreceptoras. Os equinodermos apresentam ainda um nervo anelar ao redor da boca, de onde partem os nervos radiais que irão para os braços. Os nervos ligam-se entre si
mas não existe um órgão central. Geralmente, um dos nervos dos braços assume um papel dominante sobre os outros braços. E não possui um cérebro, mas algumas espécies contêm gânglios. Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, vamos falar no sistema nervoso dos cordados.